Chega mais, Breno, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Faz tempo isso, hein, Mauro? Nossa, nossa. Bom dia, Breno. Seja bem-vindo aqui. Obrigada, viu, por vir falar para a gente, para a nossa audiência. E ainda com dedos e dentes, como vocês podem Pois ver. vamos falar sobre isso. Mas você sabe, Breno, o pessoal não faz talvez ideia, né? A gente vivia ali na nossa juventude sob ameaça constante de sermos aprisionados e nós não tivemos esta condição, mas muitos dos nossos foram aprisionados e torturados pela ditadura e a gente não foi para debaixo da cama em nenhum momento, né? Então, o pessoal acha que vai fazer ameaça para você, para mim, e a gente vai para debaixo da cama. Acho que a gente nem pensava nisso. Pois é, imagina. Conta para nós, um dos motivos de ter te chamado aqui é para prestar nossa solidariedade a você pelas ameaças que você sofreu. Que ameaças foram essas e como é que está rolando a coisa? Não, primeiro, antes de mais nada, obrigado pela solidariedade. Agora, eu não acho que as ameaças tenham qualquer relevância. Eu acho que o relevante no episódio é desmascarar como funciona o sionismo. Porque o que houve? Houve um grupo de sionistas com nome e sobrenome, era um grupo constituído há tempo, judeus, não me lembro o nome do grupo. E uma das pessoas desse grupo repassou os prints das conversas. E foi publicada uma matéria no 247, republicado no Opera Mundi, em vários lugares, que mostra o diálogo desses cidadãos. E esses cidadãos vão organizando listas de quem é a favor e de quem é contra Israel, de quem tem que ser cancelado, perseguido, impugnado, quem tem que ser apoiado, jornalistas, gente da academia, ativistas da política, e começa um festival de ameaças, além do incentivo à produção de fake news, uma série de ameaças, não é? Visando intimidar quem se colocava na solidariedade à Palestina. E lá pelas tantas aparece um cidadão dizendo claramente que meus dentes deveriam ser quebrados, meus dedos deveriam ser cortados e assim por diante. Então, foi isso que aconteceu. Agora, isso é mais revelador, fundamentalmente revelador de como funciona o sionismo, o seu grau de violência, seu grau de ilegalidade, seu grau de conspiração. E a dinâmica do sionismo é muito parecida do bolsonarismo, né? Uhum. A mesma linguagem, o mesmo caráter pérfido no trato da coisa pública, a mesma arrogância de que podem intimidar quem deles diverge. E é normal, os sionistas tratam, nós temos que levar sempre em conta isso, não é, Mauro? O sionismo, ele é uma doutrina supremacista, uma doutrina racista, muito semelhante àquela que guiava a África do Sul no período do apartheid. Muito semelhante. Até mais intensa e sofisticada. Uhum. E ali na África do Sul, o racismo era apoiado em torno... o discurso da superioridade racial não era tão claro. Ele tinha dissimulação. No caso de Israel, não tem dissimulação. Uhum. É a terra prometida, a terra bíblica de Israel, para um povo eleito. Quem é o povo eleito? Os judeus. Então, Israel está estruturado como um estado de supremacia racial. E as doutrinas marcadas pelo supremacismo, elas são normalmente muito violentas e muito arrogantes, porque quando você se considera pela sua essência, pela forma como você nasceu, e não pelo que você adquiriu de conhecimento na vida, mas pela forma como você nasceu, pelo berço de onde você veio, você se considera superior aos demais, isso é alimentador de uma arrogância brutal. Uhum. A gente via entre os escravocratas aqui no Brasil, assim a gente vê nos sionistas, assim a gente vê nos africanos, né? A arrogância, a violência. E é isso que está em curso. E aí, quando aparece alguém de origem judaica, como é o meu caso, que
confronta o discurso do sionismo, para eles é uma traição máxima. Porque eles buscam vender a ideia de que judaísmo é igual a sionismo, quando isso é uma grande mentira. O sionismo é apenas uma corrente político-ideológica, hoje majoritária, mas apenas uma corrente político-ideológica do judaísmo, uma corrente racista, colonial, que foi combatida por setores da coletividade judaica mundial desde o seu início. Desde o seu início foi denunciado o potencial racista e colonial dessa doutrina. Os judeus comunistas, no século XX, combateram o sionismo. Uhum. Eu venho de uma família que tem uma longa história vinculada ao movimento operário, ao movimento socialista, ao movimento comunista, e é uma família de origem judaica, de 3 gerações, agora 4 com os filhos, né? Daqui a pouco vem a 5ª geração, Mauro, que a gente vai ficando velho. Vai. E é uma alegria ver os filhos, no meu caso já um neto, indo para as ruas, né? Isso. Eu não tenho netos ainda, então são 4 gerações de luta contra o sionismo, porque o sionismo é uma das mais perversas doutrinas racistas do nosso tempo, porque ele é muito sofisticada. Uhum. Ela tem uma espécie de aceitação social, porque o racismo não tem aceitação social hoje. Ele tem que se encobrir, não é? O sionismo é uma teoria, uma doutrina racista com aceitação social. Ontem o professor Pedro Lima Vasconcelos esteve aqui, que é um historiador, acompanha um historiador de história das religiões, e foi muito interessante, porque tem uma ideia de que é a seguinte: não, o sionismo é algo da extrema-direita em Israel, e ele aqui falou, calma, não é bem assim. Ele leu para nós um trecho de Ben Gurion, que é tido como consenso, né? Um sionista socialista, diz que ele deu um trecho de Ben Gurion aqui, no qual claramente Ben Gurion indicava que aquilo ali era terra para os judeus e que os palestinos iam ser botados para fora. Né? Não tem muita diferença. O que ele falou, a diferença entre o sionismo que se apresenta como de esquerda e o de direita é talvez uma diferença de volume, de intensidade entre um e outro. Acho que essa é uma questão que nunca antes na história, como este ataque agora está deixando claro, né? Exatamente, Mauro. Eu quero, inclusive, fazer uma pergunta ainda sobre isso, já que a gente está nesse âmbito do sionismo, porque é isso, tem o sionismo de esquerda, o sionismo de direita, e gostaria, Breno, que você trouxesse para a gente, para a nossa audiência, como que isso surgiu, como que isso nasceu, porque me parece muito contraditório que isso tenha nascido no meio de um povo que foi tão massacrado pelos alemães no nazismo, na Europa, né? Por que essas pessoas, este grupo que tem essa vertente, se manifestam da mesma forma dentro do seu território com o povo que eles consideram inferior? Olha, essa é uma longa história. E ela não nasce nos últimos anos, ela nasce no final do século XIX. Nós temos que entender também os antecedentes. Quais são os antecedentes? Os judeus sofrem uma perseguição milenar. Não é? Uma perseguição que alguns datam da primeira diáspora, de quando o Império Babilônico destruiu o reino de Judá, e outros datam do momento em que o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém, e depois houve o massacre dos judeus que restavam na Palestina entre 132 e 135 depois de Cristo pelo imperador Adriano. A partir daí começa a segunda diáspora judaica. E os judeus, desde então, sofreram uma terrível perseguição, isso é verdade. Uma perseguição brutal, não diante dos muçulmanos, que não tem nada a ver com a história. A perseguição aos judeus é do cristianismo. O cristianismo desata a perseguição aos judeus. Ao contrário, né? Na Idade Média, a relação entre judeus e muçulmanos sempre foi das melhores. Aliás, os judeus, grande parte dos judeus se protegeu se arabizando. Não é? Parte dos judeus que escaparam, por exemplo, da Inquisição na Península Ibérica, chamados judeus sefaradi, eles foram para o norte da África e foram para os países muçulmanos para se proteger do cristianismo.
Então, havia uma relação muito boa entre os muçulmanos e os judeus. A guerra anti-judaica, digamos assim, a guerra antissemita, a perseguição antissemita, era do cristianismo. Nos 3 grandes momentos históricos modernos de perseguição aos judeus, nós vamos ver o cristianismo como protagonismo. A Inquisição os pogroms na Europa Oriental e Central, que aí tem a ver já com o cristianismo ortodoxo, e o Holocausto, que tem a ver com o Estado cristão protestante, que era o Estado alemão. Então, nada a ver com os muçulmanos. Os muçulmanos não têm nenhum problema histórico com os judeus. Quem tinha era o cristianismo. E essa perseguição aos judeus, cujo ápice foi o Holocausto, mas já no século XIX ela era muito clara, gerou um debate na sociedade, na comunidade judaica do mundo inteiro, que é como se proteger dessa perseguição. Qual era a origem dessa perseguição e como se proteger. E havia 2 correntes, digamos. Uma corrente era integracionista, ou seja, os judeus já estavam há centenas de anos na diáspora, o que eles deviam fazer, mesmo preservando tradições, religião, cultura, eles deveriam se integrar às sociedades que haviam acolhido seus ancestrais. Tá? Então, era a corrente integracionista. Nesse processo integracionista, os judeus se fundem como uma minoria extremamente perseguida. Os judeus se fundem às grandes lutas populares do século XIX. Se fundem às grandes revoluções de 1848. O patriarca das rebeliões socialistas e da ideologia socialista é um judeu, Karl Marx. Ou seja, a maior parte das direções revolucionárias dos partidos socialistas e depois dos partidos comunistas até os primeiros anos do século XX eram judeus. 1/3 do Comitê Central do Partido Bolchevique era de judeus. Inclusive aqui no Brasil, né, Breno? Inclusive aqui no Brasil. Claro. Então, era integracionista e internacionalista. Ou seja, agora, aí surge uma outra corrente, que é o sionismo, que propõe outra coisa, que era criar um lar judeu, um Estado judeu, para que os judeus pudessem se proteger. Veja bem, é diferente dos outros movimentos de autodeterminação nacional, é diferente dos outros movimentos de independência nacional, no qual o Estado se constitui a partir de uma nacionalidade. Uma nacionalidade é um misto de etnias, de culturas e de origens. Não. A proposta do sionismo era criar um Estado não com base na nacionalidade, mas com base na etnia. Nem a África do Sul fez isso. É o único Estado que eu conheça na modernidade, pode existir algum outro exemplo minoritário, mas que eu conheço na modernidade é o único Estado que se reivindica pelo seu caráter étnico. Então, isso é o sionismo, já no século XIX. Isso para o sionismo poder ter força e derrotar os integracionistas e atrair, digamos, a massa dos judeus no mundo, o sionismo, que era laico na sua origem, não era religioso. Não tem nada a ver com religião, o sionismo. Todos os fundadores do sionismo, especialmente Theodor Herzl, incluindo Theodor Herzl, o pai do sionismo, eram não religiosos. Mas eles se fundem à religião, a setores da religião judaica, para poder ter o discurso do retorno à Palestina, a terra prometida, o povo eleito, todos aqueles verbetes do Velho Testamento que justificavam a excepcionalidade judaica. E aí o sionismo se torna majoritário. É uma mensagem sedutora, Rebeca. É uma mensagem sedutora. Você tem um Estado para a sua raça. Você tem um Estado para o seu povo, ainda que eu tenha muitas dúvidas do conceito povo judeu, porque eu acho que são povos judeus, porque são muito diferentes entre si. E isso, ao invés de se enfraquecer com o Holocausto, se fortalece. Porque o massacre, o Holocausto é o maior genocídio do século XX e talvez seja, em termos de intensidade, o maior genocídio da história. Ou seja, a morte de 6 milhões de judeus num espaço de poucos anos não tem paralelo na história como crime organizado, como ação de genocídio tecnicamente consolidado. Ou seja, o objetivo não era outro que não exterminar a etnia. Tá? 6 milhões vamos dizer, em lato sensu,
em 10 anos. É menos, 5 anos de eliminação. Então, isso fortaleceu nos judeus sionistas e atraiu os judeus não sionistas, porque ter um Estado judaico depois do Holocausto parecia ser a única garantia de proteção de que isso não iria se repetir. E aí o Holocausto vira o álibi do sionismo. Vira um álibi. Ou seja, em função do Holocausto, o Estado judeu pode tudo, inclusive outros holocaustos. Legal. Quero falar de outro assunto, quero mudar, quero continuar no mesmo tema, mas mudando. Mas, Rebeca, tem 2 superchats antes, é isso? Temos 2. Vou ler esse do Antônio Costa, que diz: Breno, os ataques a Gaza teriam relação com as eleições presidenciais americanas? Não, o ataque a Gaza Esse é o primeiro. O ataque a Gaza não tem relação com as eleições presidenciais americanas. O que tem relação com as eleições presidenciais americanas é o apoio incondicional do Biden ao governo israelense. Nós temos que levar em conta que Israel tem uma particularidade na relação com os Estados Unidos. Por exemplo, eu assisti um trecho de uma entrevista na Fórum ontem do presidente da Federação Palestina, da Federação Árabe-Palestina. Federação Árabe-Palestina, em que ele afirma que o responsável pelos ataques a Gaza são os Estados Unidos e que Israel é um peão na mão dos Estados Unidos. Alguma coisa assim, não é? Eu não concordo com esse ponto de vista. Eu acho que a relação de Israel com os Estados Unidos tem uma particularidade que é diferente dos demais estados capitalistas submetidos aos Estados Unidos. A hegemonia, há uma via de mão dupla. Normalmente, nas relações do grande Estado imperialista, como são os Estados Unidos, com os demais países capitalistas, é uma relação de subordinação. Os Estados Unidos mandam e os demais estados capitalistas obedecem. Não é assim com Israel. Israel tem uma via de mão dupla. Não é que os Estados Unidos não exerçam influência, exercem muito. Mas Israel exerce muita influência dentro dos Estados Unidos através da burguesia judaico-sionista. E com isso exerce um protagonismo e uma liberdade de ação que ninguém tem. Vamos combinar o seguinte: o Biden, não podia ter pior hora essa guerra para o Biden. Para o Biden não é boa essa guerra. Não é boa. Então, a burguesia judaico-sionista tem um enorme peso dentro dos Estados Unidos. Ela tem incidência nos fundos financeiros, na indústria cultural, especialmente no cinema, na indústria da comunicação. Ela é financiadora de campanhas eleitorais. Então, você sabe, em Israel moram 6,5 milhões de judeus. Sabe quanto moram nos Estados Unidos? 5,5 milhões. É uma comunidade muito forte e há uma burguesia judaico-sionista que não se reporta à Casa Branca, se reporta a Tel Aviv, se reporta ao comando do Estado sionista. Isso significa dizer que, ao contrário da relação que os Estados Unidos têm com os outros países capitalistas, no caso, Israel exerce disputa de hegemonia dentro dos Estados Unidos. Ele força e obriga a agenda interna. Tanto é assim, Rebeca, que na história norte-americana, nós estamos falando aí de 200 e tantos anos, o único governante estrangeiro que se dirigiu diretamente ao parlamento norte-americano foi Benjamin Netanyahu. Ele foi ao parlamento norte-americano discursar num regime presidencialista e numa potência imperialista como os Estados Unidos. É impensável isso. Que um líder político, um dirigente político de um outro país vá ao parlamento norte-americano discursar. Então, é uma relação de mão dupla, é diferente, é uma excepcionalidade. Estados Unidos, claro, são muito mais poderosos que Israel. Os Estados Unidos poderiam acabar essa guerra em 24 horas. Como no passado aconteceu. Nós temos um episódio na história interessante, porque as pessoas perguntam como parar o massacre. Uma das possibilidades, que não vai ocorrer, seria os Estados Unidos dar um stop em Israel. Já aconteceu no passado. Aconteceu em 1956, foi a última vez, quando Israel toma o canal de Suez. É um episódio conhecido como a Guerra do Suez. O então presidente egípcio Gamal Nasser,
ele nacionaliza o Canal de Suez, que então era controlado pelo Reino Unido, e Israel, apoiado pelo Reino Unido e pela França, ataca Suez e toma Suez e entra pelo Sinai. A União Soviética imediatamente ameaçou atacar diretamente o exército de Israel em defesa do Egito. E os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos não aceitavam a ação do Reino Unido e da França. Chegou-se a se cogitar na época, olha que coisa interessante, em plena Guerra Fria, chegou a se cogitar na época a formação de uma força-tarefa comum soviética e norte-americana, caso Israel não recuasse nas próximas horas. É evidente que, diante de uma ameaça desse tipo, Israel recuou em desabalada carreira. O Reino Unido e a França estão correndo até hoje. Até hoje não pararam de correr. Imediatamente se parou a guerra, porque houve uma imposição norte-americana, que era aliada de Israel, além, evidentemente, da ameaça soviética. E se cria uma força-tarefa, e não soviética norte-americana, mas das Nações Unidas, que protegeria o Suez e o Sinai. Aliás, o Brasil participa dessa força-tarefa e um dos seus principais oficiais, olha que curiosidade histórica interessante, quem era um dos seus principais oficiais no Suez? Carlos Lamarca. Carlos Lamarca. Lamarca esteve na força? Da força-tarefa no Suez, a força dos capacetes azuis, depois da Guerra de 56. Carlos Lamarca, que depois seria um dos heróis da resistência brasileira à ditadura militar. Breno, queria tratar de dois assuntos, um a posição brasileira, mas antes de falar da posição brasileira, queria tratar de um assunto que é um assunto que tem causado divisões na esquerda e tal, que é a questão do recurso à violência. Ontem, de madrugada, entrevistei o doutor Bassem Naim. Ele é uma espécie de ministro das Relações Exteriores de Gaza, ou a função dele é presidente da Comissão de Relações Exteriores de Gaza, é um líder do Hamas, integra a Comissão de Relações Exteriores do Hamas. Ontem, de madrugada, entrevistei-o. A entrevista está gravada, está sendo legendada agora, vamos ver se a gente coloca no ar ou não, porque há uma série de ameaças contra a Fórum se a entrevista for ao ar, mas, de qualquer maneira, ela está publicada na íntegra. E ele disse claramente o seguinte: nós não fizemos uma agressão contra Israel. O que nós fizemos na ação do dia 7 foi um ato de defesa diante de uma situação que ameaçava de maneira crucial a ação do povo palestino. E aí tem toda uma coisa que é violência, não pode. Me parece que é um negócio descontextualizado historicamente. Aí mais cedo até mostrei a foto de um sujeito que aparentemente é um consenso, né? Não só na esquerda, Nelson Mandela. Nelson Mandela. O Nelson Mandela era o líder do Congresso Nacional Americano, que tinha, assim como o Hamas e outras organizações de luta anticolonial, seu braço armado, a lança da nação. E mostrei que teve vários atentados. Estima-se que 100 civis morreram nos atentados do braço armado da nação. Comentei aqui também... Lança da nação. Lança da nação. Comentei aqui também que durante a escravidão, além dos... O episódio mais conhecido da rebelião negra do Brasil durante a escravidão são as fugas para os quilombos. Mas houve episódios menos conhecidos de rebeliões de negros que tomaram de assalto as propriedades, em geral no campo, né, e mataram os seus senhores, suas mulheres, seus filhos, como uma reação àquela condição limítrofe que eles viviam. Mas aí está tendo um debate, uma coisa na esquerda agora que não pode, tem que ser pacífico. Né? Vamos combinar que a autoridade palestina acreditou na conversa fiada da relação pacífica no Acordo de Oslo, em 93, a gente viu no que deu. Né? Então, eu queria tratar contigo essa questão da violência, em primeiro lugar. De uma maneira sintética, porque a frase não é exatamente essa, mas passou a história dessa forma, dizia o velho Karl Marx de que a violência é a parteira da história. Isso não era uma defesa de uma tese moral, isso era uma constatação histórica. Por que a violência é a parteira da história? Porque os opressores, especialmente os estados coloniais, não se retiram de cena por vontade própria. Eles não desistem de ser colonizadores ou opressores. Isso não acontece. O que significa dizer que as classes oprimidas, ou os povos colonizados, em especial,
não possuem, na maior parte das vezes, outro recurso senão a violência. Contra a violência do opressor é legítima a violência do oprimido. Isso faz parte do direito internacional, aliás. Tá? O direito internacional proíbe o colonialismo e reconhece o direito insurgente dos povos colonizados. Especialmente o colonialismo é uma relação política de enorme violência, porque como ele tem, normalmente, o colonialismo tem características racistas, ele tem que organizar um sistema político de aprisionamento dos corpos, né? Não tem consenso, tem coerção. Os estados colonialistas não conseguem fazer aquilo que os estados democrático-burgueses clássicos conseguem fazer. Os estados democrático-burgueses clássicos conseguem convencer os trabalhadores mais humildes de que o capitalismo é sensacional, de que ele pode ser um empreendedor e virar um homem rico. E esse trabalhador humilde acaba apoiando o capitalismo por convencimento, não é porque alguém botou um revólver na cabeça dele. Este tipo de convencimento não é possível nos estados coloniais. Não é possível, porque o sujeito é discriminado, colonizado pela sua origem racial. Então, para manter o poder do Estado colonial, é necessário extrema violência, extrema e permanente violência, que é o que o Estado de Israel faz desde a sua origem, e de forma mais contundente nos últimos 20 anos. Israel cercou a Cisjordânia com um muro. Israel cercou a faixa de Gaza com um muro. A faixa de Gaza é o maior campo de concentração a céu aberto desde a Segunda Guerra. É um grau de opressão brutal. Os palestinos não têm direito à circulação, não têm direito a buscar emprego onde há uma economia forte, que é a economia de Israel, enquanto que a economia palestina é submetida a um asfixiamento absoluto, porque quem controla a água e a luz dos territórios palestinos é Israel. Quem coleta os impostos é Israel. Quem controla o comércio exterior é Israel. Na prática, os acordos de Oslo, uma das maiores picaretagens da história, na prática, o que os acordos de Oslo fazem foi repassar para a autoridade palestina, em troca de um território, de um punhado de terras descontínuas, foi repassar para a autoridade palestina a obrigação de reprimir a rebelião palestina. A função principal da autoridade palestina é policial. Policial contra quem? Contra os próprios palestinos. Então, é um grau de opressão enorme. E eu acredito, sem que necessariamente essa afirmação tenha que ter qualquer tipo de concordância ideológica, programática com o Hamas, eu não tenho nenhuma concordância programática e ideológica com o Hamas, mas o discurso do seu entrevistado está completamente coberto de razão. A violência do Hamas, por mais que ela possa ter rompido critérios éticos, ela é defensiva, ela não é ofensiva. Ela é uma violência que tem que ser compreendida como parte, como culminação de um processo brutal de opressão, repressão, terrorismo de Estado, limpeza étnica, exercido pelo Estado de Israel. Se a gente deixar que prospere, inclusive na esquerda brasileira, essa narrativa de que o marco zero é o 7 de outubro, de que a situação deve ser compreendida a partir dos ataques do Hamas, nós vamos estar caindo e vamos estar difundindo uma mentira. O Hamas agiu de forma defensiva ou reativa. E Israel respondeu ao Hamas para preservar a violência do Estado colonial e racista sobre os palestinos. E vou dizer uma outra coisa aqui, só para amarrar o argumento, Mauro. É evidente que eu não concordo com os requintes de crueldade da ação do Hamas. Tá bem? Agora, é legítima a ação armada do Hamas? Eu vou responder que sim. Eu vou responder que sim. Ah, mas são alvos civis. Temos que tomar cuidado com isso. Você mesmo citou o caso da África do Sul e nós podemos citar muitos outros casos. Na Revolução Argelina, na independência argelina,
A independência argelina foi liderada por uma organização que chamava Frente Nacional de Libertação. E havia uma discussão sobre a ação da Frente Nacional Argelina, porque ela colocava bombas em restaurantes, hotéis, atingindo civis franceses. E a direção da guerrilha argelina e o seu principal intelectual, Frantz Fanon, defendia a seguinte tese: um civil, um nacional, de um Estado colonial, quando ele usufrui das riquezas do Estado e do povo colonizados, ele se transforma num alvo legítimo de guerra. Isso aí. Não é? Isso é essencial, porque senão, como se trata de uma guerra irregular, não de uma guerra irregular, a guerra regular confronta exércitos contra exércitos, está submetida à Convenção de Genebra. A guerra irregular, a guerra anticolonial, não tem apenas nos militares o seu inimigo. Os funcionários civis também são inimigos. E aqueles que usufruem das riquezas coloniais também são inimigos legítimos. Uhum. Isso aí. E como o doutor Bassem Naim falou, teve uma ordem direta que não era para matar civis. Nós queríamos sequestrar alguns civis para negociar, porque é importante dizer o seguinte: tem 200 reféns nas mãos do governo de Gaza? Tem. Mas tem 7.000 reféns na mão do governo de Israel. E o que ele queria era isso, que era negociar. Aí ele falou... Aliás, deixa eu complementar pela matéria. Eu já li um furo de reportagem sensacional. Tomara que vocês possam colocar em vídeo também, soube que há determinadas questões jurídicas a esse respeito. É uma matéria fundamental a entrevista, para ouvir o outro lado. Isso é jornalismo. Que ninguém ouve, né? Por falar na situação lá, acaba de chegar essa notícia, mais um hospital atacado. Ele falou, está na entrevista, ele falou, mais hospitais serão atacados por Israel. Ele falou isso ontem de madrugada. Nesta manhã, já foram atacados 11 hospitais em Gaza. Destruídos, né? No total, entre hospitais e unidades de saúde, 27, no balanço da ONU. Com essa dessa noite, 28. 28, é verdadeiramente impressionante. Não para, e o pessoal achando que Israel vai parar, porque o Biden foi. Não vai parar, Israel não para. Israel não para. E a outra coisa, mas quero mudar de assunto contigo, é o seguinte: se não houvesse a ação do Hamas, sabe quando é que eu ia estar conversando aqui com o Breno sobre a Palestina? Nunca, nem eu, nem NUNCA, nunca. É a ação do Hamas que colocou a Palestina na agenda. A questão palestina estava morrendo. Se houvesse o acordo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes com Israel, a moeda de troca desse acordo era a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Catar, Omã, abandonarem a resistência palestina, deixarem a resistência palestina sem financiamento. E acabava a questão palestina. Ela se transformaria num ponto na memória do mundo. E esse era o objetivo do Estado de Israel. Exatamente. Há quanto tempo, vamos ser justos entre nós mesmos, Mauro, há quanto tempo nós não falávamos da questão palestina? Pois é. Tinha saído da agenda da imprensa de esquerda. Pelo amor de Deus. Eu acho que nós não falávamos, eu pedi no Opera Mundi, que é um veículo especializado em política externa, qual tinha sido nossa última cobertura, não matérias avulsas, mas a última cobertura, ou seja, com certa intensidade de matérias sobre a questão palestina. E tinha sido em 2014. Há 9 anos. Ô, Breno. Especializados em política externa. Nós vamos falar só colocar esse comentário aqui, Mauro. Desculpa, faz sentido. O Gado faça um pix esse perfil. Ele diz: o fato é que o mundo inteiro estava em uma rave nas últimas décadas, enquanto o povo palestino era massacrado. Daqui a pouquinho nós vamos continuar nesse assunto com o doutor Ahmed Shedada. Ele vai estar aqui com a gente, ele que é o presidente do Instituto Brasil-Palestina. Mas eu queria uma última questão para encerrar a nossa conversa, Breno, que é a posição brasileira. Ontem, o presidente Lula soltou um tweet em relação ao ataque ao hospital. O ataque ao Hospital Batista Al-Ali, hospital lá na faixa de Gaza, é uma tragédia injustificável. Guerras não fazem nenhum sentido. Vidas perdidas para sempre. Hospitais, casas, escolas, blá, blá, blá. Refaço este apelo. Os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra.
Imediatamente, duas pessoas do campo da esquerda, o Jefferson Miola e o Jones Manuel, interpelaram o presidente Lula, ele não respondeu, evidentemente. O Jefferson Miola dizendo: presidente, se antes você chamou de terroristas dos ataques do Hamas, de 7 de outubro, como dizer agora que a explosão assassina do Hospital de Gaza foi uma tragédia injustificável? Jones Manuel, na mesma linha: presidente, quem foi que atacou o hospital? Não foi o Uruguai, tenho certeza. O senhor não teve dúvidas de chamar a ação do Hamas de terrorista, mas tem dúvidas em falar do terrorismo do Estado de Israel e citar o nome do Estado colonial por essa barbárie. Eles estavam se referindo a essa nota do dia 12, semana passada, no qual o presidente Lula dizendo: conversei agora há pouco por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e aí reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas. Ele não chamou o Hamas de terrorista, mas qualificou como ataques terroristas. A justificativa para toda essa posição do governo é que, como o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, não pode isso, não pode aquilo, então não pode se posicionar. Quer dizer, a rigor pode, né? Pode dizer que o Hamas fez uma ação terrorista, mas não diz que a ação de Israel foi terrorista. Como é que você vê essa situação? Não é uma situação fácil politicamente, mas como você vê a conduta do governo Lula neste momento? Eu sei que há divergências, inclusive, na área externa do governo, há líderes da área externa do governo Lula que acham que a posição há uma neutralidade excessiva, vamos dizer assim. Olha, a primeira nota do presidente Lula, o post do presidente Lula, é muito infeliz. Muito infeliz. Eu, apesar de ser um petista filiado e militante, também o respondi publicamente. Ali não houve uma tragédia justificável. Ali houve um crime de guerra, um crime de lesa humanidade. Não é? E o presidente Lula tinha que chamar as coisas pelo seu real nome. E não pode ter dois pesos e duas medidas. Fazer o tipo de crítica que fez as ações do Hamas e não fazê-las diante de um crime cometido pelo Estado colonial de Israel, cujo morticídio é muito maior do que os ataques de Hamas, evidentemente. E acho a política externa brasileira, Mauro, em relação ao caso atual, em relação à situação atual, muito errática, porque ela fez uma aposta no seu próprio protagonismo, de que o Brasil ia ser capaz de encontrar a famosa solução do meio. É uma incompreensão, na minha modestíssima avaliação, sobre como funciona o mundo real. No mundo real, a diplomacia tem 3 divisões. Na primeira divisão estão os 5 do Conselho de Segurança que tem a bomba atômica. Na segunda divisão estão aqueles países que não estão no Conselho de Segurança, mas possuem armamentos e exércitos que interferem na correlação de força. Aí eu estou falando de Israel, que tem um exército muito poderoso, estou falando do Irã, estou falando da Índia, estou falando do Vietnã, que são países que têm literalmente bala na agulha. E tem uma terceira divisão, que é a turma do soft power, que é onde nós estamos. Em períodos relativamente pacíficos, a turma do soft power tem espaço. Quando os canhões estão falando, as chances de protagonismo da terceira divisão são muito pequenas. São muito pequenas, porque o jogo está noutra esfera, está na esfera militar. Então, eu acho que o Brasil teve assim, uma vontade de protagonismo que não compreendeu o que estava em curso, e não compreendeu as posições absolutamente alinhadas a Israel dos Estados Unidos. Teve ilusão nos Estados Unidos. Mais uma vez, ilusão nos Estados Unidos. Ilusão essa que a Rússia não tinha. E a Rússia chegou até a pressionar o Brasil de que, se as concessões fossem demasiadas, quem vetaria seria a Rússia. Veja só que vergonha que poderia ser, né? Que se absteve, né? Que se absteve. A Rússia teve a proposta do Brasil, que foi a voto ontem. Claro, a Rússia que a proposta do Brasil sequer fala em cessar-fogo, né, Breno? Não tem nem cessar-fogo na proposta do Brasil. Critica as ações do Hamas sem criticar as de Israel, ela é completamente desidratada, rebaixada. E ainda assim os Estados Unidos vetaram, o que era óbvio que iria acontecer. Aqui de São Paulo, eu nem sei onde o Mauro está morando agora. Você está morando na praia ainda? Brasília. Brasília.
Nós aqui sabíamos que os cachorros sabiam que os Estados Unidos iam vetar. Claro. É evidente, os Estados Unidos vão encher a bola do Brasil. Aonde tira uma coisa dessas? Então, nossa diplomacia foi enrolada. Não, e essa ilusão de que se você se rebaixa, se você faz concessão, uma concessão atrás da outra, você em determinado momento vai conseguir o acordo. É um pouco uma lógica do governo Lula e a gente tem visto que tem acontecido no Congresso Nacional. Quando a vida é o oposto, né? Você faz acordos quando você estica a corda, não quando você afrouxa. Não? Aliás, essa é a história do sindicalismo quando funciona, não é? Você vai para a luta, vai para a greve, vai para o confronto, e aí vem o acordo, porque o patronato fica com medo. Medo de perder dinheiro, medo de perder o controle. Se você alisa o Lira o tempo todo, né, Breno? Se você alisa o Lira o tempo todo, o Lira vai mandar. O Lira vai mandar. Como eu chamo ele aqui carinhosamente de primeiro-ministro. Vai ser o primeiro-ministro. Se você ficar alisando os Estados Unidos, ou você vai fazer o que os Estados Unidos quer, ou os Estados Unidos não vai te entregar o pirulito. Claro, então o Brasil não foi bem nesse episódio. Claro que o veto norte-americano salva a imagem brasileira, porque tem um claro vilão nessa história, e ok, vamos para cima do vilão. Essa é a questão principal, o comportamento dos Estados Unidos e não do Brasil. Mas a política externa brasileira foi tati-bitati, foi um negócio assim... Ela não tinha uma estratégia clara. Ela não tinha uma estratégia clara, era tudo pelo protagonismo. Tudo para aparecer na foto resolvendo um problema humanitário, essencialmente. Né? E acho isso. E outra, vamos compreender a situação que está em curso. Isso acho que é importante para os nossos espectadores aqui terem claro. Como é que vai resolver essa situação? Eu digo, hoje não há solução diplomática possível. Eu só vejo saída se houver uma combinação de 4 fatores. Se não houver essa combinação de 4 fatores, Israel seguirá adiante com o massacre em Gaza e consolidará a situação colonial. Quais são esses 4 fatores? A terceira intifada, uma rebelião generalizada na Cisjordânia, que acompanhe a luta que hoje, gloriosamente, os palestinos de Gaza travam. Segundo, o envolvimento militar do Hezbollah, da Síria e do Irã, na confrontação contra Israel, especialmente o Hezbollah, tentando criar uma situação militar mais difícil para Israel. Israel está correndo solto em Gaza. Ele precisa ter problemas graves no norte do país. E o Hezbollah, para que isso ocorra, precisa entrar na guerra com tudo, coisa que até agora não aconteceu. Para valer. O Hezbollah é uma força militar muito superior ao Hamas. O Hezbollah tem experiência de combate por conta da guerra na Síria. O Hezbollah foi decisivo no combate ao Estado Islâmico, na defesa do governo Assad contra os grupos armados e financiados pelos Estados Unidos. O Hezbollah tem armamento de qualidade, o Hezbollah tem uma massa de soldados maior que a do Hamas, e o Hezbollah pode criar um estrago no norte de Israel. Então, esse é o segundo fator. Um terceiro fator, a pressão da Rússia pela internacionalização do conflito, ou seja, a Rússia não virá de costas para o conflito, ao contrário, pressionar ao máximo os Estados Unidos. E um quarto fator, a solidariedade mundial. Grandes e permanentes manifestações no mundo todo, especialmente nas capitais do sistema imperialista, né? Nova York, Londres, Paris, de tal maneira que esses governos sejam pressionados pelos seus próprios povos. Estão acontecendo, né? Estão acontecendo. Então, tem que combinar essas 4 coisas, além, evidentemente, da resistência dos palestinos em Gaza, mas isso é um fator que já está em curso. Né? Então, tem que juntar essas 4 coisas, criando uma situação de extrema tensão para que aí possa haver negociação de paz. Eu não acho que o exército de Israel possa ser derrotado, Mauro. Não há. O exército de Israel é o segundo exército mais poderoso do mundo, em termos de produtividade militar. Não é? Quer dizer, qual é o exército mais poderoso do mundo? O exército mais poderoso do mundo é o exército do Vietnã. Não é? Esse é o mais poderoso exército do planeta, porque é um exército que, em 24 horas, ele tem uma reserva ativa de 10 milhões de homens e mulheres. Isso significa dizer que o Vietnã, em 24 horas, tem 10 milhões de combatentes, e o Vietnã, todo mundo que tentou, eu e o Mauro, que somos de uma geração antiga, todo mundo que tentou entrar no Vietnã saiu muito machucado. Ali é um negócio impressionante. Não se derrota o exército. E lá também teve muita bomba contra civil, viu, gente? Não vamos iludir. Lá também teve muita bomba contra civil. Muita bomba.
De tudo. Ali não se brinca em serviço, né? Eles derrotaram no espaço de 40 anos japoneses, franceses e norte-americanos, e os norte-americanos acompanhados por outros 8 países. Uma vez, quando eu fui fazer uma matéria no Vietnã, eu conversei com um diretor da escola, uma escola de formação ali, que tinha sido embaixador na ONU, e ele me contou que, quando pela primeira vez o Vietnã sentou no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele olhou para os integrantes, os 5 permanentes e os 9 rotativos, e falou: puxa, dos 14 integrantes aqui do Conselho de Segurança, contra 12 a gente lutou e venceu. Então, é um exército muito poderoso. Agora, o exército de Israel é também muito poderoso. O exército de Israel também é muito poderoso. Então, não vai haver uma vitória sobre o exército de Israel, mas pode-se criar uma situação tal, dentro de Israel e internacionalmente, que obriga uma negociação séria. A negociação só virá depois da intensificação da disputa militar. Eu não acredito numa solução diplomática agora, porque os Estados Unidos são incondicionais apoiadores, junto com a Europa, do Estado sionista, do Estado colonial de Israel. Legal. Breno, obrigado, cara. Vamos fazer mais vezes essa conversa? A gente muitas vezes não concorda, viu, Rebeca? A gente já brigou tanto, já divergiu tanto, mas sempre mantivemos uma amizade. Acho que é bom caminho esse, né? Olha, convergir, divergir. Eu acho que tem que ser assim, né? Relação. Isso tem, Rebeca. Eu fiz a conta aqui, Bauro. Isso tem 47 anos. Vamos lá. Cacete, 47 anos de relação, é isso aí. É meio século. Tá bom. Legal. Vamos torcer para que o governo Lula... Como canta o Silvio Rodrigues, estamos nos poniendo viejos. É isso aí. O que não é ruim. O que não é ruim. Não é ruim. A outra Gosto do caminho. A outra alternativa é pior, né? É isso aí. Obrigado. Para encerrar e servir como introdução para a chegada do doutor Ahmed Shedada, do Instituto Brasil-Palestina, só registrar isso, né? Essa é uma foto que ficou aqui simbólica dos brasileiros, dos palestinos brasileiros aprisionados lá na faixa de Gaza. O doutor Naim, com quem entrevistamos, disse claramente: a questão não é o Egito, a questão é Israel. Eles não saem de lá por causa de Israel. Tanto que ontem encerrou, né? Chegou o último avião trazendo os brasileiros que estavam em Israel. E os brasileiros que estão em Gaza não saem, porque Israel não deixa e fica a mídia conservadora. Todo dia tem uma matéria na mídia conservadora dizendo assim: amanhã, 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 e não chega o amanhã, porque, como explicou o doutor Bassem Naim, se abrir a fronteira, Israel vai bombardear. Então a fronteira não é aberta, os brasileiros podem morrer até de fome lá. E o governo brasileiro continua, lamentavelmente, achando que puxar o saco do governo de Israel vai facilitar para tirar esses brasileiros de lá. Não vai. Não vai. Se não estressar com Israel, esses brasileiros vão morrer lá na faixa de Gaza. Obrigado, Breno. Muito obrigado pelo convite, Mauro, sempre às ordens. Rebeca, muito obrigado também. E bom dia para todos e todas que nos acompanham nessa quinta-feira. Um abraço, Breno. Prazer te conhecer. Até a próxima. Prazer. Tchau, tchau.